Olá, entusiastas da melhoria contínua, nós estamos aqui para mais um episódio do podcast Vem Pro Gemba. E hoje estou aqui com o Josimar, ele é um ex-aluno do Centro de Excelência de Lean Six Sigma, começou sua carreira estudando melhoria contínua desde 2013, isso proporcionou para ele um crescimento significativo na carreira e hoje ele aplica isso no dia a dia. Mas quem vai contar isso tudo para nós é ele mesmo. Muito obrigada, Josimar, por ter aceitado o nosso convite e vai ser muito bacana saber o que é um profissional da melhoria contínua e como que você começou a aprender sobre essas ferramentas. Olá, Vânia, muito obrigado pelo convite de estar participando desse podcast, é muito importante para mim também, como uma carreira profissional, também pessoal, né? Sim. E foi muito, muito bom o convite de estar aqui. Então, conta pra gente, você começou melhoria contínua, né, na DAF, caminhões, isso, lá em 2013, conta essa jornada que você comentou comigo, eu era um operador, eu fui estudando sobre as ferramentas, né, eu fui crescendo na carreira, hoje aplica, como que foi, né, ter iniciado isso? Sim, meu primeiro contato com ferramentas de qualidade, com o Lean, foi exatamente na empresa, na DAF Caminhões que eu atuo hoje em dia, né. Eu já trabalhei em outras empresas multinacionais, então eu tenho uma boa experiência com indústria, né. E na DAF Caminhões entrei como operador de logística e eu tinha a oportunidade de participar de treinamentos no Gemba, né? Então, os nossos gestores estavam disponíveis para a gente fazer um treinamento, escolher um treinamento. Então, na época, eu escolhi um treinamento do Lean e eu vim aqui para Curitiba, né, fazer o treinamento. Então, foi muito, muito produtivo para mim, porque eu não tinha esse conhecimento sobre ferramentas de qualidade, de como aplicar, de fazer melhorias contínuas. E isso começou a abrir para mim um pouco mais a minha visão também, de entender como melhorar os processos, né, dentro da logística, também na produção, usando ferramentas de qualidade, né. Então, eu passei por um treinamento aí de um tempo vindo para cá, para Curitiba, treinando, e logo após eu comecei a faculdade, onde eu também tive conhecimento, mas para mim já foi mais simples, mais prático, porque eu já sabia um pouco mais sobre algumas ferramentas, né. E isso me ajudou também no dia a dia como operador. Algumas melhorias contínuas que eu executei como operador me ajudou também a crescer profissionalmente também da empresa, né? E dentro desses ensinamentos, né, dentro dos cursos que você participou como nosso aluno, qual que é a tua experiência do que diz respeito a seus desafios, né, de implementação? Porque ali você aprendeu várias ferramentas, Kaizen, Kanban, mapeamento de fluxo de valor, né, Ishikawa, todas essas ferramentas para aplicar. Quais foram os desafios que você percebeu no começo, quando você ainda estava no início dessas práticas? No começo, pra gente que é, digamos, um operador, né, você tem muita dificuldade, muitas vezes, de executar, né, da execução, né. Então, sempre aquele joguinho de cintura para tentar achar um tempo para fazer uma negociação com o gestor teu, para poder aplicar no dia a dia, né. Então, quando eu cheguei a aprender, né, para eu executar esse trabalho, né, eu tive que ter também a minha proatividade, iniciativa de chegar com o gestor, viu, eu preciso aplicar aquilo que eu aprendi, né. Me dá um tempinho, me ajuda aqui, né? Então, com a gestão me auxiliando na época, né, eu consegui aplicar muitas ferramentas, mas justamente era por conta disso, por ser um operador, muitas vezes por não ter um tempo disponível para colocar em prática o que eu tinha aprendido, né? Mas com o tempo eu fui conseguindo ganhar confiança também da gestão para me deixar eu executar aquilo que eu tinha aprendido. E o crescimento, como que vem o crescimento de um profissional que aplica né, as ferramentas de gestão e operação enxuta? Como você falou, comecei como operador, hoje sou supervisor, né, de uma empresa, de uma multinacional. Como que foi para você galgar esse caminho, né, buscar no dia a dia esse crescimento, que obviamente deve ter passado depois, né, para uma analista? Como que foi essa jornada? Sim, eu iniciei como operador de logística, né? Então, depois passei como líder de operação logística e depois também como analista de qualidade até chegar como supervisor, né? Então, sempre cada passo que eu dei no meu desenvolvimento, né, foi sempre buscando a minha melhoria contínua também, né? Então, tudo que eu aprendi também nos treinamentos, executando também no dia a dia, né, buscando também a minha melhoria contínua, né? E sempre tentando aplicar aquilo que eu aprendi. Então, hoje em dia, eu falo muito para meus operadores, né? Para você crescer, se desenvolver, você não pode ser mais um. Só um, né? Tem que ser mais que isso, né? Se ser mais que isso, tem que demonstrar tudo que você conhece, né? Todo o teu aprendizado que você teve, você tem que demonstrar ele. Então, há algum tempo atrás, a gente chamou o Gemba para dar treinamento para os operadores, justamente aquele treinamento que eu tive no passado como operador. Eu busquei dar para os operadores também esse treinamento, né? Para que eles também conhecessem as ferramentas, para que conhecessem também como aplicar, para que eles também consigam usar no dia a dia, né? Ou aplicar projetos, melhorias, para que eles consigam também se desenvolver profissionalmente, né?
Porque hoje em dia, para uma pessoa se desenvolver, ela tem que apresentar mais do que ela é, né? Vamos falar, só feijão com arroz não vale. Tem que ter algo mais ali. A melhoria contínua não é só nos processos, né? A melhoria contínua tem que ser interna também. A melhoria contínua nas pessoas. As pessoas também tem que apresentar algo mais, né? Não só o básico, né? E para você fazer algo mais, você tem que ter conhecimento, né? Então tem que aprender, tem que saber o que fazer também, né? Para poder conseguir algo mais, né? Então por isso que pro desenvolvimento meu foi muito usando isso, sabe? O que eu aprendi em treinamentos, eu usei ele para me fortalecer dentro da empresa. Né? Eu imagino também que quando você aprende, aplica e você está, né, trabalhando com outras pessoas dentro de uma área com outros pares de trabalho, você acaba também ensinando, né, automaticamente as pessoas ao seu redor, e isso é exercer a liderança. Sim, motiva, né, as pessoas também a usar aquelas ferramentas, né? Quando você começa a aplicar e mostrar que ela é prática e tem resultado, né? As pessoas de fora vendo que tem resultado também vão começar a usar e vão ter interesse também em aprender, né? Então, hoje, muitas vezes, quando a gente discute algum problema relacionado na operação, e a gente começa a usar uma ferramenta de qualidade, né? As pessoas que não têm muito conhecimento já começam a se entusiasmar com aquilo e também sentem interesse em participar do brainstorm ali para definir uma causa raiz, usando um Chicago, não sei porquê. Então, já começa a entusiasmar e querer aprender também. Isso entusiasma as outras pessoas, né? Incentiva as outras pessoas. Mas você comentou, né, que em 2023 a DAF chamou, né, o Gemba novamente para iniciar uma jornada de capacitação. Conta para nós como que foi essa retomada no sentido de se aprofundar nessas ferramentas e os resultados, né? Acho que é importante a gente falar assim, que resultado teve, além do progresso, obviamente, no desenvolvimento das pessoas, dentro da operação mesmo, né? Quais foram nos treinamentos, o que isso mudou, o que resultado que deu, como que isso foi percebido também pela gestão? Sim. Em 2023 a gente sentiu necessidade de fazer fazer com que nossos superiores também entendessem um pouquinho mais sobre orçamento de qualidade, né? Justamente para o desenvolvimento deles, né? Então a gente, como eu já tinha experiência com o Gemba, né? Já fui um aluno, então eu converso com a minha gestão, a gente definiu o que seria eles, e foi bom, porque o pessoal, a operação mesmo, né, começou a entender e ver como funciona a ferramenta de qualidade, né, aplicar muitas vezes no treinamento mesmo ali, né, eles conhecendo no dia a dia, pegando um problema real, porque dentro do treinamento, né, que foi uma atividade que eles tinham que executar, pegar um problema da operação que existia ali e usar o A3 ali, um conhecimento de qualidade para poder achar uma causa raiz e poder também solucionar, para fazer um Kaizen, né. E todos eles pegaram algo relacionado à operação ali, o problema que tinha, né, atualmente, né, e eles conseguiram ali identificar uma causa raiz e já dar uma melhoria também pro processo, né. Então foi bacana você ver o pessoal da operação, sabe, se preocupando com algum problema e tentando resolver ele, né. Geralmente hoje na operação a pessoa tem muito aquilo, vou fazer o que me mandaram, né. Então vou fazer o que me mandaram, o que tá no escopo de trabalho, faço isso, chegou ao final do dia eu vou embora, né. E eles não, eles sentiam, digamos assim, como fala, participativo, tá participando mais dos processos, né? Tentando entender o porquê estava acontecendo aquilo e conseguindo achar uma solução usando somente de qualidade. Chegar, né, ao porquê que ocorre isso, né? Por causa desse motivo que tá levando esse problema, né? O que a gente vai fazer para corrigir, né? Então foi gratificante ver eles entendendo a mais do processo, né? Não só aquilo que eles têm que fazer, né? Sim, e você atribui assim, a esse sucesso, né, do treinamento por ele ter sido prático? Como que foi eles estarem acessando, né, uma ferramenta e já aplicando? Sim, por ter sido prático, né, então tá com o professor ali, né, ele tá mostrando, indo lá no Gemba, no chão, lá vendo o processo realmente, como acontece, isso foi mais prático, mais fácil para eles, né, do que tá só apenas numa sala de aula ouvindo, né? Então eles indo lá, entendendo, olhando o problema realmente, se tornou mais fácil para eles também identificar também as causas raiz e propor melhorias também, né? Sim, e esses treinamentos foram na área de logística? Conta pra gente como que foi, como que vocês escolheram esses treinamentos, qual que foi a área que foi impactada com esses resultados? Então, toda a área de operação logística foi impactada. A gente tem um departamento de qualidade também, né, que é questão de qualidade logística só, né, mas que a gente incluiu todas da operação, né, toda a parte da operação logística, né, tanto o inbound como o outbound, todos foram envolvidos e todo o processo foi impactado com os benefícios do aprendizado dos operadores. Né.
Sim. Quantas pessoas estavam envolvidas nesse processo de melhoria através dos treinamentos? Nosso time de operadores hoje é um time de 16, 17 pessoas hoje que estavam envolvidas no treinamento, né? Sim. Às vezes as pessoas pensam, né, como é que é o Lean dentro da logística? Às vezes não conseguem nem mensurar, né? Porque acho que o Lean é ali na manufatura, só no processo produtivo. Como que é o Lean na logística, efetivamente? Não, a logística, praticamente, é algo que deve ser mais enxuto ainda que uma operação, porque é movimentação de material. Movimentação de material não agrega valor. Então, quanto menos você movimenta o material, quanto menos tempo você perde em movimentação, mais ganho você tem, né? Então, é a questão do tempo mesmo, né? O Lean para logística é a questão do tempo, diminuição de tempo, né? Então, quanto menos tempo você leva para fazer uma descarga, quanto tempo você leva para fazer armazenagem, quanto tempo você leva para fazer uma separação de itens, quanto menos tempo você leva, então mais lucro você tem, né? Mais ganho você tem, né? Então, por isso que é usado muito, na nossa área, usado muito a questão de ferramenta escolar para tentar agilizar e dar mais produtividade ao processo, né? Uhum. E quais são os indicadores que vocês estão usando atualmente lá na DAF para medir eficiência logística? Hoje a gente usa alguns KPIs mesmo, alguns gráficos de Pareto para usar para fazer alguns indicadores, mas geralmente são gráficos mesmo, normal. Sim, sim. E esse ano, vocês estão trabalhando em quê, em termos de melhoria contínua? Esse ano a gente começou com um trabalho de... No meu departamento que eu trabalho, que é para Carpaccio, que é dentro da DAF, né? Então a gente ainda estava um pouquinho amadurecendo essa questão de algumas ferramentas, né? A gente viu a necessidade de avançar um pouquinho mais. Então a gente chamou de volta o Gemba para nos ajudar com algumas ferramentas que mais para a parte de gestão, como a matriz de polivalência, a instrução de trabalho, procedimento de trabalho, para amadurecer mais isso. Então hoje também, agora a partir desse ano, em fevereiro, que foi iniciado, né, o Gemba também nos ajudou também nessa parte de amadurecer também nos processos de gestão de pessoas também, né, para fazer com que a gente consiga monitorar mais a atividade dos operadores também. E estão medindo os indicadores, estão vendo quais são os indicadores, né? Tem os indicadores e quais são os números desses indicadores de melhoria? Já é possível medir? E saber quantos pontos percentuais tem melhorado com esse trabalho? A gente tem melhorado alguns pontos em relação à eficiência nos últimos tempos, né? Nos últimos meses, né? Então a gente tem uma participação também que a gente, como se fosse um programa entre alguns centros de distribuições globais, né? Então, para esse ano a gente conseguiu um bom resultado dentro dessa pontuação, dentro do centro de distribuições, né? Então, tudo isso também é fruto também do trabalho que o pessoal hoje faz com as melhorias que executa também, né? Hoje a gente também tem alguns programas que a gente faz com que o operador ele dê uma sugestão de melhoria, ele identifique um problema, uma causa raiz e dê uma solução. Então, isso todo mês, praticamente, tem alguns operadores que já dão sugestão de melhorias pra gente, já aplicam também, a gente já faz aplicação também no departamento, justamente pra gente conseguir cada vez mais aumentar a nossa eficiência, de qualidade também, a gente tem melhorado bastante nos nossos indicadores. E dentro desse programa, é um programa de geração de ideias? Como é que acontece o programa em si? Como que vocês organizaram esse programa para que todos possam também participar? Porque a ideia é que todos os operadores tenham, né, a oportunidade de contribuir. Como que vocês organizam a dinâmica, né, para que todos participem? Assim, a gente, depois que deu o treinamento pro pessoal, agora vocês estão aptos a dar sugestões, né, a encontrar, a solucionar, a identificar a causa raiz e dar também as sugestões de melhorias, né. Então a gente criou esse programa justamente para que cada operador dê sugestão mensalmente, ela tem que dar uma sugestão só. Então a gente faz ali um acompanhamento, né, faz um ranking entre eles ali de forma mais não competitiva, né, mas para que o pessoal tenha motivação a todo mês, eu tenho que dar minha melhoria esse mês, porque eu vou ganhar um ponto ali, né. Uhum. Então a gente acaba estimulando eles a dar uma sugestão de melhoria todo mês e tem que dar pelo menos uma, né. E vocês acabam identificando possíveis líderes, né, ou melhor, líderes potenciais quando vocês estão executando esse programa de geração de ideias? Sim, já temos pessoas que já demonstram mais interesse em desenvolver Kaizens, né. Até teve situação de um colaborador nosso que depois que ele começou a fazer o treinamento, ele chegou para mim e falou: nossa, achei tão bacana trabalhar com ferramenta de qualidade, acho que eu vou começar uma faculdade para isso. Falei, se é uma pessoa que não tem um ensino superior ainda, ela ainda estava pensando no que queria estudar.
Então ela tá na hora de logística, mas ela tava em dúvida ainda de onde que eu vou, qual que é o segmento que eu vou seguir para fazer um estudo, né? Eu gostei tanto disso aí que eu vou começar uma faculdade relacionada a ferramenta de qualidade. Não, bacana, você gostou. E geralmente tem pessoas que se motivaram mais, sabe? Abriu outro universo na vida dele, né? Deles, pra entender, gostei, achei bacana, eu vou estudar pra isso, né? E tem operadores que hoje, eles têm uma visão melhor, assim, de como identificar uma causa raiz, de como aplicar um Kaizen. Sim. E de Kaizens, quanto tem algum case que pra você se marcou, algum Kaizen que realmente fez a diferença na DAF? A gente tem vários Kaizens, pequenos Kaizens que a gente executa, né? Mas o que a gente mais tenta focar em segurança, né? A gente tá com alguns ainda sendo implementado ainda, não tem nada ainda executado, né? Mas tem alguns já que são bem robustos, né? Que são alguns operadores mesmo que sugeriram, que a gente ainda tá tentando implementar ainda. Sim, sim. Vocês têm rotina de Kaizens ou normalmente faz Kaizen quando identifica um problema? Geralmente é quando identifica um problema, geralmente a gente aplica um Kaizen, né? Sim, sim, sim. E o gerenciamento diário? Como que é feito o gerenciamento diário por essa equipe na logística? Geralmente, como a gente não tem um departamento específico para Kaizen, então geralmente eu mesmo faço esse gerenciamento, esse controle, junto com a gestão, né? Então nós somos em 3 gestores, né? Então a gente se reúne ali em algumas datas ali para poder fazer o controle, acompanhamento. A gente começa a fazer o brainstorm e tudo com a equipe também, né? Sim, e como gestor, né? Como é que você se vê assim hoje como gestor, tendo nessa jornada, como você mesmo disse, comecei como operador, fui aprendendo, né, sobre Lean, implementando, fui mostrando o resultado, né? Fui mostrando o resultado do meu conhecimento. Como que você se vê hoje? Quais são os seus principais desafios como gestor realmente em garantir, né, a tua operação cada vez mais eficiente? O desafio sempre é fazer com que, além da equipe continuar se motivando, né? A gente também, como gestão, utilizar sempre as ferramentas para a prol do nosso processo, né? Então, não adianta só a gente entender, né, conhecer e não aplicar, né? Então hoje a gente tenta utilizar no dia a dia também alguns problemas que ocorrem, algo assim, a gente tenta utilizar para que o nosso processo também corra tudo bem, né? E quando você vê algum operador resistente a utilizar uma ferramenta de Lean, como é que você faz para incentivá-lo? Eu tento falar, vai por mim que eu consegui. Então, eu dou meu exemplo, digamos, para muitos eu dou meu exemplo, né? Ele fala, eu fiz isso e pra mim deu certo, né? Sim, sim, então, tanto é que quando eu tava ainda como operador, né, tem uma coisa que eu gosto de comentar, que eu na época da faculdade, né, eu também tive questão de ferramentas de qualidade, né. Eu apresentei na época um trabalho pra faculdade, né, que eu usei o gráfico de Pareto, né. Então, eu fiz todo um trabalho na área de logística envolvendo o gráfico de Pareto, né. E quando eu apresentei isso pro meu gestor, né, ele se surpreendeu. Nossa, você fazendo Pareto? Eu aprendi no passado, tô fazendo a faculdade agora. E aquilo pra mim foi também, começou a me, digamos, eu comecei a me demonstrar mais interessado, né. Então eu falo pro pessoal, eu sei, mas é difícil. Eu já passei por isso, né? Já fui um pouco resistente também, mas depois quando eu percebi que algo que não só vai ajudar o processo, mas vai ajudar também a se desenvolver, eu comecei a usar mais. E comecei a mostrar que eu tenho conhecimento, mostrar que eu sei usar e mostrar que eu tenho interesse, né? Justamente para que a pessoa, assim, se ele fez e deu certo, então eu vou fazer também que vai dar certo para mim. O líder pelo exemplo, né? Sim. Acho que todo mundo tem falado muito sobre isso, sobre o líder pelo exemplo, e nós vimos que isso realmente é uma grande de uma realidade. Por isso é importante que o líder ele conheça as ferramentas que a qual ele cobra que os seus liderados, né, executem. Mas dentro da logística, né, você está comentando, né, você trabalha muito forte com a questão da qualidade na logística e eficiência. Quais são, assim, o que você vê que são as ferramentas que mais geram valor dentro de um processo logístico? Hoje o que a gente usa mais logística são questão de qualidade, Chicago, assim, porque como a gente tem a questão, o processo, a gente atende nosso cliente que são a rede concessionária, né? Então, geralmente quando tem alguma reclamação, de algum erro de envio, de algum material não conforme que chegou para eles, a gente tem que identificar a causa raiz da falha, né? Então a gente usa mais assim, porque o Chicago, né? Pra gente tentar a melhorar nossa eficiência, a gente usa muito o gráfico de espaguete, né?
para tentar, onde é que o operador está executando esse diálogo, qual que é o caminho que ele está seguindo, né? Vamos tentar mudar o layout para fazer ser mais eficiente, né? Então hoje, praticamente para a qualidade, a gente usa muito 5xQ, Ishikawa, e para a parte da operação e eficiência usa mais o gráfico de espaguete, né? Sim, você percebe que essas ferramentas e métodos são os que dão resultado mais a curto prazo? Seria isso? Sim. Por exemplo, a gente usa a questão de eficiência para entender o layout da operação, né? Eu falo, a logística muito é o ganho de tempo, né? Quanto menos movimentar material, mais tempo você ganha, mais eficiência se torna o processo, então você tem mais produtividade, né? Então, você usando o gráfico de espaguete, você consegue mapear dentro do layout, né? Aonde que o operador está executando essa diária, ele está fazendo esse trajeto. Não, vamos tentar mudar pelo gráfico, tentar fazer um trajeto melhor. Quanto tempo ele ganhou? Ganhou de cada linha de produto ganhou 5 segundos. Mas no dia a gente executa 2.000 linhas de produto. Então no dia vai dar uma boa eficiência, né? Para cada operador, quanto tempo ele ganha. Então com esse gráfico, usando também mais um caso um Pareto, a gente consegue identificar qual que seria o melhor layout apropriado para a operação, né? E em que momento que você, como um profissional na área de melhoria contínua, em que momento que você percebe que é a hora, por exemplo, de revisar um processo logístico? Realmente, dentro da eficiência, quando a gente vê que a gente não está atingindo nosso objetivo de eficiência, digamos assim, a gente tem meta para ser... Indicador que seria? Indicador, tem nossa meta de eficiência, e quando a gente começa a perceber que esse indicador não tá dentro do padrão, não está atingindo a meta, a gente começa a entender, vamos voltar a ver se não tem algum processo que está saindo fora do layout, digamos assim, daquilo que a gente deseja fazer. Sim. E dá uma dica, então, pro pessoal aí, vamos olhar assim pro futuro, né? O que você vai estar buscando como um profissional nessa área de eficiência operacional e que dicas que você dá para os profissionais que querem crescer nessa área? A dica que eu dou é que tentar cada vez se aperfeiçoar mais, né? Então, existem várias ferramentas de qualidade que são úteis, né? Que muitas vezes a gente olha, mas talvez não vai se encaixar, mas tentar se aprofundar cada vez mais no conhecimento, né? Tentar buscar mais aprendizado, mais conhecimento e utilizar realmente aquilo, porque as ferramentas de qualidade não estão aí por algum motivo, né? Sempre se elas foram criadas justamente para melhorar o processo, né? Então, sempre é aconselhado realmente utilizar aquilo que tem de ferramenta, né? Não deixar que hoje, eu acho que é normal para qualquer empresa, tem muitas vezes que deixa uma ferramenta obsoleta por conta de achar uma dificuldade de utilizar, ou por conta de pessoas que não estão muito enganjadas, que não estão muito, não foram treinadas realmente para aquilo. Então, buscar parte de gestão, buscar treinar as pessoas, né? Deixar elas aptas a executar as atividades e usar ferramentas, né? E as pessoas que executam realmente utilizarem de forma que entendam, né, que aquilo é um benefício para o processo, né? Não é uma perda de tempo, né? Tem muitas pessoas que ganham, não vamos perder tempo com isso, né? Vamos direto ao ponto, né? Vamos direto, não tenta encontrar realmente a causa raiz, né? Tem muitos casos, acontece geralmente com a gente também, né? A gente já identifica, mas o erro pode ser isso, né? E vai lá e coloca uma ação em cima daquilo. E só talvez você não conseguiu entender realmente se era aquilo, não usou uma ferramenta correta para abrir totalmente, né, o problema, né? E acabou executando uma ação errada. E no caso vai ser uma perda de tempo. Aí sim você vai perder tempo, porque você é uma ação que não serviu para nada. Então, por isso que é bom usar uma ferramenta, é bom sempre manter, né, o critério de utilização para justamente achar uma solução correta, né? Para não ficar no achismo, né? A gente sempre fala, eu tinha um gestor que sempre dizia, a logística não tem achismo, né? Você não pode achar, né? Tem que ter dados, né? E para ter dados, justamente, você tem que usar essa ferramenta para ter os dados concretos, né? Sim, e eu tenho conversado com muitos gestores, né, e você também, na posição de liderança, deve sentir isso, a dificuldade de contratar pessoas qualificadas, né, o Brasil tem indicadores de qualificação profissional muito baixos, né, e as empresas têm dificuldades de encontrar profissionais capacitados. Você, né, não só com base na tua carreira, mas no que você vê dentro, né, do seu ambiente, com outros pares, você percebe que a capacitação continuada, ela é uma garantia de empregabilidade ou hoje em dia tem outros fatores que podem garantir a empregabilidade? Com certeza, a capacitação na operação, digamos assim, é muito útil, né, para uma empresa, né?
Então, acho que todas as empresas teriam que pensar mais em capacitar seus funcionários, né? Então, não só o dia a dia, né, o processo, mas sim capacitar mais, né? Eu trabalhei em outras empresas, trabalhei em empresa familiar, tudo mais, né? Que realmente a pessoa não tem essa visão, não, vamos treinar essa pessoa, né? E tem empresas que, assim, preferem não treinar, digamos, para não tomar o lugar. Tem gestores que pensam, não vou treinar esse pessoal que o fiscal é bom, não vamos tomar o meu lugar. Né? Existem, infelizmente, gestores que pensam dessa forma, né? Por que vamos treinar? Deixa eles fazer lá o que tem que fazer e não vamos dar conhecimento, né? Mas é muito importante que as empresas, gestores, busquem treinar as pessoas, né? Não só para o crescimento profissional, mas também para motivação. Uma pessoa que está sendo treinada, está sendo capacitada, se sente mais motivada. Ela consegue identificar, ela consegue ver que, nossa, essa empresa, ela tá me valorizando. É uma questão de valorização também. Sim. Porque hoje em dia, para um funcionário, não é só questão do salário. Sim, é a questão também do reconhecimento, né? Reconhecer aquela pessoa. E muitas vezes o reconhecimento não é dar um benefício, um bônus, um valor, e sim dar um treinamento, um aprendizado, uma forma com que a pessoa se cresça profissionalmente, né? Não só salário, né? Não só salário, se motivar ela a crescer. Ensinar ela. A gente sempre, na nossa gestão, a gente sempre pensa, vamos transformar nosso departamento não só numa área de logística, mas sim uma área que consegue desenvolver pessoas também. Então, o papel da gestão da liderança é desenvolver novos líderes, novos analistas, novos assistentes, novos planejadores. Então, vamos tentar desenvolver mais também as pessoas, né? Então, acho que isso é importante para que todo gestor, toda empresa tenha em mente. Não é só deixar a pessoa executando o dia a dia, mas sim dar um pouco a mais. E esse pouco a mais, como eu falei, não é o dinheiro, não é o valor, e sim é o aprendizado, né? Gerar valor de conhecimento. O conhecimento, né? Esse é um valor que ninguém vai. O dinheiro a pessoa vai gastar. Sim. Agora o conhecimento a pessoa vai levar pro resto da vida. Sim. Você sabe que o Instituto Gartner publicou uma pesquisa recentemente, onde foi identificado que 52% das pessoas que pedem demissão é porque não conseguiram ver naquela empresa um meio de se desenvolverem. Sim. Ser desmotivado, assim, nossa, o que eu tô fazendo aqui, né? Não me dão treinamento, não me dão capacitação, tô só fazendo meu dia a dia, eu quero crescer, não me dão oportunidade. Não me desenvolvo. Então a pessoa fica naquele, né? Tá ali, só tá fazendo o que muitas pessoas querem crescer, querem desenvolver. Então a empresa tem que dar a oportunidade para ela também desenvolver. E eu sempre falo muitas vezes pro meu time, né? Busquem também se desenvolver, e não só pela empresa, né? Mas para você mesmo, né? Porque isso é óbvio para todo mundo tem que ser claro que a gente da empresa é uma pessoa ali, né? Sim. Você pode sair da empresa um dia outro você vai ser desligado. Ou e leva o conhecimento junto. E vai levar conhecimento junto. Então tem que buscar conhecimento, tem que buscar aprender mais, né? Então é meia-meia, né? A gestão tem que fazer a parte, mas também o funcionário também tem que fazer a parte dele, tem que ter interesse também, né? Então muitas vezes tem papel, de uma dificuldade muita nossa que também temos e vários gestores têm, né? De ter uma equipe que tem, digamos, uma parte que realmente está motivada, que aprender muitas vezes não tem interesse, né? Mas a gente tem que, mesmo sabendo que a pessoa não tem interesse, a gente tem que motivar ela para... É o papel do líder, né? Para ela aprender, para ela se desenvolver, né? Mas que ela não queira, a gente tem que estimular ela a mudar o pensamento dela, a mentalidade dela de crescer pro instrumento, né? Sim. Bom, muito obrigada por você ter participado desse episódio falando, né, sobre melhoria contínua, mas essa pegada mesmo de motivar, porque você é um exemplo disso, né? Tá em crescimento constante na tua carreira devido a estar se capacitando, a estar cada vez mais preocupado em gerar valor dentro da área que você trabalha, né? Sim. Dentro da empresa que você trabalha. E realmente, né, é fácil de perceber quando um profissional está gerando valor, agregando valor no seu trabalho, é porque você vê ele crescendo na carreira, você vê ele cada vez mudando, cada vez de cargo, em cargos melhores, você tem sido esse exemplo, e eu agradeço muito você ter trazido esse bate-papo motivador, né, de incentivador em relação à capacitação profissional, que é algo que tem, né, atingido tanto as empresas quando não existe, né, tem derrubado tantos resultados e perdido oportunidades quando a empresa não olha, né, para essa capacitação continuada. Agradeço muito você ter participado e as portas estão sempre abertas para você. Eu agradeço o convite por estar participando desse podcast, né? É importante para mim também, né, como profissional e pessoal, também estar participando, né? E também dar os parabéns também para a empresa Gemba, né? Como eu comentei, eu fui um ex-aluno, né? Então a gente buscou o Gemba para treinar nossos operadores, né? Então dá o parabéns para o Gemba, que realmente é uma empresa de ensino muito
bem qualificada, os consultores têm muito conhecimento técnico, né? Que é isso que agrega também a valor ao aprendizado, né? Não é só a teoria, mas a prática, né? E basicamente o Gemba tem isso, né? De ter consultores e pessoas que treinam que realmente conhecem, né? Sabe como faz, né? Então isso é muito valioso também para quem tá aprendendo, né? Ter um instrutor, um professor que realmente entenda do assunto, né? E o Gemba tem isso, então dá os parabéns para o Gemba. Obrigada. A excelência para nós sempre foi a prioridade, a excelência sempre foi inegociável para nós, e ter os nossos consultores que são totalmente mão na massa, Sim. né? Você é um exemplo disso, né? Você viu isso de perto, sempre, os nossos treinamentos são sempre mão na massa, é ensinar na prática mesmo, e você também viu o resultado que dá, né? Quando olha para isso. Obrigada pelo reconhecimento também, volte outras vezes. Com certeza. E a vocês eu agradeço por ter acompanhado mais esse episódio do podcast Vem pro Gemba, e eu vejo você na próxima semana.